Bom dia, turma aí do terceiro ano do Colégio Geórgia. Tudo bem com vocês? Aqui professora Rosália, para a gente dar início aí uma aula sobre vanguardas artísticas. Lembrando que nós já trabalhamos o pré-modernismo, mas como o terceiro ano é uma turma muito especial, vocês sabem que nós iremos revisar todo o conteúdo para que vocês aí não sejam prejudicados. Desse lado de cá, estamos trabalhando sempre para o sucesso de vocês. Vamos dar o início à aula 1 das vanguardas europeias, lembrando que sempre iremos intensificar os conteúdos com exercícios na prática, né? E vocês deverão fazer aí a parte de vocês como alunos aí, pesquisadores e leitores que são, para dar continuidade a todo o conteúdo aprendido, ok? Então, as vanguardas europeias, também chamadas de vanguardas artísticas, vai mostrar aí para nós as tendências, né, artísticas da Europa que tanto motivou aí os nossos primeiros modernistas, preocupados aí com uma mudança e um afastamento, né, de Lisboa, de Portugal, com aquele comportamento europeu. Nós, claro, os modernistas da época aproveitaram as vanguardas europeias e trouxeram aí colocaram nessas tendências artísticas a tendência, a cara do Brasil. E é isso que a gente vai ver agora um pouquinho, para depois continuar com a Semana de Arte Moderna. Aqui para vocês visualizarem um pouquinho essas tendências, né, do expressionismo, do cubismo, do dadaísmo, do futurismo, surrealismo. A gente precisa compreender um pouquinho como tudo começou. Vamos lá? Então, são chamadas vanguardas europeias ou também artísticas as tendências artísticas que floresceram no continente europeu no início do século XX. Lembrando que o século XX aqui no Brasil foi um século de muitas mudanças, né? Mudanças de comportamento, mudanças de cenário, né? Saímos aí, já estávamos saindo no final do 19, né? No início do 20, do cenário latifundiário rural para a cidade urbana, logo após a proclamação da República e a abolição das escravaturas, dos escravos, e nós temos um cenário em que os artistas buscam por mudanças. Também o início do século XX é marcado por grandes invenções e a chegada do progresso aqui no Brasil, como a energia elétrica, o automóvel, e toda essa mudança comportamental traz no homem um homem social, de uma pirâmide social ainda muito limitada, sem mobilidade, camada da burguesia, da elite, o povo e o proletariado. Então nós vamos entender um pouquinho como essas vanguardas, elas contribuíram para essa mudança de comportamento também, ok? Lembrando aqui, só lendo esse pedacinho aqui, que essas tendências, elas foram capazes, né, de trazer para o homem moderno que buscava essa transformação o caminho para o experimento das diversas técnicas. A gente vai ver isso principalmente na Semana de Arte Moderna e conhecer um pouquinho também de Anita Malfatti e as suas vernissagens, usando aí o cubismo. Vamos lá? Como foi que isso se sucedeu, esse desdobramento aí dessas tendências? Então a gente tem aqui a europeização, claro que começa lá na Europa. A gente está falando da Itália, a gente está falando da Espanha, de Portugal e França, que foram os países, sim, que deram início a essas transformações. Na Europa, todas essas tendências artísticas, essas vanguardas já estavam acontecendo, mas dentro de um modelo europeu. E os grupos que se formaram no Brasil, o pau-brasil, o verde e amarelo, o antropofágico e regionalista, buscam nessas tendências uma aproximação com a nossa pátria, né? Trazendo aí na cor, trazendo aí no cenário de fauna, de flora, toda uma perspectiva mais brasileira, ok? Então a gente está dando uma olhadinha aqui, 1924, o auge das tendências e a nacionalização no Brasil através dos grupos que se formaram com os modernistas para trazer essas tendências da Europa com uma cara mais, com uma brasilidade, né? Bom, no início não foi fácil. A gente sabe que
o brasileiro, ainda que consumia toda uma tendência e um comportamento europeu, vai se negar pouco a pouco aí a compreender as esferas brasileiras na sua cor e no seu comportamento, porque um Brasil que foi vencido, né, que foi colônia de Portugal há muito tempo, obviamente não trazia para o nobre aqui da época nenhum glamour. Então eles queriam ainda consumir da fonte, consumir e beber todo o comportamento europeu. Mas pouco a pouco isso com os modernistas foram mudando. Vamos ver um pouco mais à frente cada tendência separadamente, de uma forma ainda introdutória, com os exercícios e com a prática vocês compreenderão cada uma delas. Então eu tenho o cubismo, né, que surge em 1907, lembrando que no Brasil foram o início até 22, o início do século XX, a primeira e a segunda década no Brasil, foi cheia de transformações sociais, comportamentais e artísticas. Lembrando que a sociedade, a pirâmide social, ela começa a se mover, no entanto, ainda para a massa, com a chegada dos imigrantes europeus, substituindo aí a mão de obra escrava na indústria. Então a gente tem ainda assim um cenário de massa e não de elite. E a elite que consumia era a minoria, né? Nós estamos falando de uma camada letrada que era a minoria, já que nós tínhamos aí uma grande parte da sociedade analfabeta e consumir arte não era para a massa. Então o cubismo começou aí com Pablo Picasso na Espanha, e do francês Georges Braque, desenvolver isso na pintura. O carro-chefe, né, vamos dizer assim, dessa tendência são as formas geométricas, que tanto aí apreciou alguns desses artistas. A gente tem aqui Pablo Picasso, uma obra que é muito conhecida, né, que aparece muito aí, Guernica, no Enem. Nós temos também a tendência das cores brasileiras e essa infantilidade que Anita Mafaldi trouxe para o Brasil. E é uma tendência em que o artista busca a liberdade, é a palavra-chave dessa tendência através das obras, através das formas geométricas, ok? Vamos lá? O futurismo, né? Então a gente tem aí um movimento artístico e literário instituído pela publicação do Manifesto Futurista do poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, ainda na primeira década do século XX. Então o que essa tendência traz para o leitor, traz para o espectador da arte? O movimento e a velocidade é o carro-chefe dessa tendência futurista. Bom, o movimento se dá pelas escolha das cores quentes, né? O verde, o amarelo, o azul. Essa tendência de cores dá essa sensação de movimento e também a velocidade atraída aí pelas figuras que são colocadas de uma forma um pouco mais grotesca. A gente tem o Ciclista, né, de Gerard Detroit, e tem o Giacomo Bello, né, que é essa obra maravilhosa que marca aí essa tendência futurista. Lembrando que a palavra-chave do futurismo, velocidade e movimento. Palavra-chave do cubismo, formas geométricas, liberdade. O dadaísmo surge em meio à guerra. Ok, 1916, as revoluções lá na Europa continuam acontecendo e nós temos algumas revoluções também aqui no Brasil, principalmente após a libertação dos escravos. Então ela surge em meio à guerra em 1916 do encontro de um grupo de refugiados, escritores e artistas plásticos, com o intuito de fazer algo significativo que chocasse a burguesia da época. Então essa tendência, ela traz como mote o sentimento de revolta, de agressividade, de indignação, né, para trazer um grotesco, algo a sucata em forma de arte, para mostrar a desconstrução do objeto, tá? Então a gente tem aqui a roda, que é chamada a criação, né, de Cabaret Voltaire, e tem essa cabeça mecânica de Raoul Haussmann, que também é feita a partir de objetos extraídos da sucata, mas para mostrar o grotesco, para mostrar a indignação, a instabilidade do ser humano. Tá? É uma tendência bastante interessante, mas muito pouco compreendida. O expressionismo, né? Nós já trabalhamos essa obra aqui, O Grito,
em classe, e vocês puderam perceber o quanto ela traz uma inquietação, uma perturbação, né? Então foi um movimento estético embalado pela arte moderna no início do século XX. Nós estamos aí tendo todo um processo de início de século bastante tumultuado em todos os segmentos sociais, né? No Brasil e na Europa, mas no Brasil principalmente pela questão da busca do afastamento do comportamento europeu. Daí torce-se o nariz, a sociedade acostumada com o belo e com o perfeito, romântico, e ainda bebendo de uma fonte europeia muito perfeccionista, obviamente vai compreender, ou melhor, não vai compreender essas tendências dos nossos artistas brasileiros. Essa imagem aqui, essa fotografia, essa tendência expressionista brasileira, ela tem a ver muito com a regionalidade, né, com o nosso povo brasileiro. E essa inquietação, essa perturbação que traz a obra no Brasil é para mostrar a fome, para mostrar a desigualdade social, principalmente de regiões. Tá? Então o expressionismo ele se solidifica não apenas na pintura, mas na música, na dança, na arquitetura, na fotografia. É uma tendência de criação artística, de liberdade de movimentos, né? Valorizando aspectos irracionais. Lógico que quando nós observamos a tendência expressionista na arte, logo vem um sentimento, né, de perturbação, de inquietação, de questionamento. Esse é o grande mote dessa tendência. O surrealismo é uma tendência que eu particularmente gosto muito, né? Traz aí perguntas também, traz uma acomodação. Foi um movimento artístico das últimas, né, das vanguardas europeias, já em 1924, quando a finalização dessas tendências estavam chegando no mercado, mas que no Brasil, com a Semana de Arte Moderna em 1922, ela foi apresentada ao público de uma forma muito chocante, né? E daí um pouco de rejeição também pelo público acostumado com a estética perfeita. O que a gente pode dizer? Nós juntamos no surrealismo, a tendência é o fato e a ficção, é o real e o irreal, que busca uma compreensão racional, né? Eu preciso encontrar lucidez no delírio, eu preciso encontrar razão no irracional. Rompe com a busca pelo sentido das representações. Então, o que é surreal? É aquilo que está para além do real, que é mais que o real, porque transcende a compreensão racional. E relaciona-se com a mente inconsciente, com o imaginário, com o absurdo. Então, essa tela aqui surrealista, né, mostra aí a Mulher do Guarda-Chuva, né, de Rafael Orbinaski. É justamente essa tendência do grotesco, do real e o irreal. A gente tem a pintura de Vladimir Kuski, né, que é a maçã, que eu particularmente gosto muito, que traz uma esfera de transformação, até pelo próprio desenho da borboleta, da metamorfose, da transformação. Foi muito pouco compreendido o surrealismo no Brasil. No entanto, foi uma das tendências mais apreciadas, né, pelo público, ainda que pouco compreendida. Foi bem apreciada, mas pouco compreendida. Então nós temos aí, vou voltar aqui para vocês, colocar lá na tela inicial, vamos dizer aqui para vocês, uma tentativa de aproximação aí com as tendências europeias. Vocês devem pesquisar, vocês devem estudar de como essas tendências contribuíram para um comportamento novo de uma sociedade brasileira pós-Semana de Arte Moderna. Estou enviando para vocês também uma atividade desse conteúdo e desejo a vocês aí, alunos do terceirão, uma grande semana. Nós iremos nos encontrar brevemente, porque as nossas orações estão para isso. Lembrando que desse lado de cá, buscando aí, trabalhando sempre pelo sucesso de vocês. Tenham todos uma bela semana.